Bom dia, eu me chamo Willan Freire, junto com Giovana Costa, nós vamos falar dos sistemas inovadores de refrigeração por compressão de vapor e frigoríficos a gás da matéria de termodinâmica aplicada a um. Pode passar o slide. Bom, introdução dos sistemas de refrigeração, né? O que eles são? O ciclo de refrigeração é um processo que vai utilizar a física da transferência de calor de mudança de fase e as propriedades únicas de um líquido refrigerante para transferir calor de uma fonte relativamente fria para um meio quente. Então aqui a gente tem as datas, né? Em 1805, Oliver Evans, um inventor norte-americano, ele acabou descrevendo, né, um ciclo fechado de refrigeração por compressão de vapor para a produção de gelo. E dessa maneira ele projetou essa primeira máquina de refrigeração, que era movida a vapor, porém ele nunca construiu. O seu projeto, posteriormente depois, ele foi modificado e também utilizando o princípio de compressão do vapor, ele foi construído já por outra pessoa, Jacob Jenkins, em 1834. Mais à frente, a gente tem o Protocolo de Montreal, que foi um tratado internacional em que os países que estavam participando desse tratado, eles se comprometeram a substituir substâncias que demonstravam reagir com o ozônio na parte superior da estratosfera, né? Então, esse tratado entrou em vigor em 1989. Essa tabela aqui do lado, ela mostra os fluidos refrigerantes que mais sofrem reações com ozônio. Entre eles, a gente tem o R134A, que foi muito utilizado é muito utilizado, né, nos sistemas de refrigeração convencionais. E ODP aqui que a gente percebe significa o potencial de destruição do ozônio. Então a gente tem aqui que um dos maiores, né, seria o R12 e logo seguida do R22. E o nosso GWP, que seria o potencial de aquecimento global, né? A gente percebe que todos influenciam, né? Inclusive o R184 e o R404. Pode passar o slide. Agora falando sobre o ciclo de refrigeração. É um ciclo termodinâmico, né, que constitui o modelo matemático que define o funcionamento das máquinas frigoríficas e das bombas de calor. Assim, nós temos alguns tipos de ciclos de refrigeração. Entre eles, nós temos o ciclo de compressão de vapor, o ciclo de absorção de vapor, o ciclo de gás e o ciclo Stirling. Dentre eles, a gente vai falar apenas do primeiro e do terceiro. Bom, ao lado, agora falando do ciclo de compressão de vapor, o ciclo de compressão de vapor, ou também chamado de ciclo de Kelvin, ele é o mais utilizado tanto em frigoríficos domésticos, também como em grandes sistemas de refrigeração industrial. Ele é um sistema que usa um fluido refrigerante líquido circulante como meio, que absorve e também remove o calor do espaço que vai ser resfriado, e depois ele rejeita esse calor para outro local. Os refrigeradores mais modernos, eles possuem o fluido R600A. Por isso, eles são sistemas inovadores de refrigeração, porque esse R600A, ele é um refrigerante natural, enquanto que, por exemplo, o R184A, que é o mais usual utilizado, né, ele é sintético e não é facilmente decomposto no meio ambiente. Além disso, por não ter cloro na composição, o R600A, ele também não causa dano nenhum na destruição da camada de ozônio, além também de ser um fluido que alcança um nível de eficiência muito maior que o R184A, dessa maneira sendo mais eficiente energeticamente. Aqui na imagem ao ladinho, né, aqui embaixo, a gente tem o sistema típico de compressão de vapor, que consiste em 4 componentes. Dentre eles, a gente tem o compressor, que a gente pode ver na imagem ao lado, o condensador, a válvula de expansão e o evaporador. Explicando um pouco desse ciclo, a gente tem que um refrigerante em circulação ele vai entrar no compressor sobre a forma de vapor. O vapor, então, ele vai ser comprimido, depois ele vai sair superaquecido desse compressor. Esse vapor superaquecido que sai, ele vai se deslocar através do condensador agora, que vai primeiro resfriar ele, depois ele vai condensar.
transformando esse vapor em líquido através da remoção do calor. O líquido refrigerante, então, ele vai passar por uma válvula de expansão, e onde a pressão vai decair, né, de forma abrupta, causando, de certa maneira, uma evaporação parcial e uma autorrefrigeração de menos da metade desse líquido. Dessa maneira, vai resultar numa mistura de líquido e vapor que vai sair dessa minha válvula de expansão. Assim, a mistura líquido-vapor fria, né, ela vai se deslocar através da serpentina do evaporador agora, e ela vai evaporar de forma completa, esfriando o ar que atravessa, o qual vai ser impulsionado através da serpentina por um ventilador. Assim, o vapor refrigerante resultante, né, que vai estar lá em cima já saindo do meu evaporador, ele volta então ao compressor para completar esse ciclo termodinâmico. Pode passar o slide. Agora falando do ciclo de compressão de vapor, né, com relação à imagem ao lado. Ao processo 1 e 2, ali com relação aos números, ocorre no dispositivo de expansão. Então, é um processo isoentálpico, no qual o líquido vai sofrer uma queda de pressão até essa pressão dele ser igual à pressão de vaporização, P0. E a temperatura também vai cair até uma temperatura de evaporação, T0. No processo já 2-3, que vai de 2 a 3, ele é um processo de transferência de calor, apreensão em temperatura constante. O processo 3-4, ele já ocorre no compressor. Então, o refrigerante ele é comprimido até a pressão de condensação, PC. E aí ele tem a sua temperatura aumentada até um valor maior que a temperatura de condensação. O processo aqui, no caso, ele é isentrópico. E por fim, um processo 4-1, né? Ele vai ocorrer no condensador e o calor do refrigerante ele é rejeitado ao meio a pressão constante, PC. E a temperatura ela vai cair até a temperatura de condensação, dessa maneira permanecendo constante até o vapor se tornar líquido saturado. Aqui embaixo nós temos algumas fórmulas, né, para calcular, por exemplo, o trabalho do compressor WC. Ele vai ser igual a M, que no caso seria a vazão em massa do fluido, igual vezes, no caso, né, H4, que seria a entalpia específica do fluido lá no ponto 4, né, menos H3, que é a entalpia específica no fluido lá no ponto 3. O calor adicionado no evaporador, calor que entra, no caso, né, a capacidade frigorífica, ele vai ser igual a M, que é a vazão de massa do fluido, vezes H3 menos H2. O calor rejeitado no condensador, que é o calor que sai, ele vai ser igual a massa, né, que é a M, que no caso é a vazão em massa do fluido, vezes H4 menos H1. A válvula de expansão, a gente vai ter que o H2, que é a entalpia específica do fluido no estado 2, vai ser igual à entalpia específica do fluido no estado 1. E por fim, a gente tem o coeficiente de desempenho, COP, que vai ser igual ao calor adicionado no evaporador, ou seja, o que entra, dividido pelo trabalho do compressor. Bom, falando um pouco agora sobre os frigoríficos a gás, nós sabemos que uma máquina frigorífica transfere energia como o calor de uma zona da máquina à temperatura mais baixa que as vizinhanças, que no caso seria a fonte fria, e a temperatura mais alta, mais elevada, de uma fonte quente. Essa transferência só é possível por realização de trabalho sobre o sistema operante, que é o agente de transformação, no caso, algum tipo de refrigerante, né? Algum tipo de fluido refrigerante. Então, quando o gás contido na serpentina é comprimido pelo compressor, passa ao estado líquido, libertando para o exterior a energia correspondente ao calor de condensação. Por isso, os frigoríficos normalmente são colocados em locais onde existe uma grande circulação de ar. Quando o líquido atravessa a válvula de expansão, ele vai se expandir para um espaço maior, voltando ao estado gasoso. Então, aqui, nesse caso, a energia corresponde ao calor de vaporização, que é fornecida pelos próprios alimentos ou o que tiver dentro do interior do frigorífico. E aí o gás volta ao compressor e o ciclo vai recomeçar.
O ciclo de gás, no geral, consiste num ciclo de refrigeração que utiliza um gás que é comprimido e expandido, mas que não muda de fase. No caso, o fluido mais utilizado é o ar. O ciclo de gás ele é menos eficiente que o ciclo de compressão de vapor, que a gente falou anteriormente, porque ele trabalha com base no ciclo de Brayton inverso, em vez de sobre o ciclo de Rankine inverso. Então, por conta disso, o fluido não recebe nem rejeita calor a uma temperatura constante. E no ciclo de gás, o efeito de refrigeração é igual ao produto do calor específico do gás e a subida da temperatura do gás, no lado de baixa temperatura, nesse caso. E assim, para a mesma carga de arrefecimento, um ciclo de refrigeração a gás vai necessitar de um grande caudal máximo e será volumoso. Então, devido à sua menor eficiência e maior volume, como a gente acabou de falar, esses refrigeradores de ciclo de ar ou frigoríficos não são frequentemente aplicados em refrigeração terrestre. Contudo, as máquinas de ciclo de ar, como a gente chama, são bastante comuns em aviões comerciais, a jato, enfim, uma vez que dentro do próprio avião existe ar comprimido que vem dos módulos de compressão dos reatores dentro dele. Então, as unidades de arrefecimento e ventilação dos aviões a jato também vão servir para pressurizar a cabine e isso vai ser o suficiente. Bom, voltando para o ciclo de Brayton, ele vai ser conduzido na direção inversa e por conta disso ele é conhecido como ciclo de Brayton reverso. E o objetivo dele é basicamente mover o calor do corpo mais frio para o mais quente, em vez de produzir trabalho. De acordo com a segunda lei da termodinâmica, o calor não vai poder fluir espontaneamente do sistema frio para o sistema quente sem que um trabalho externo seja realizado. Mas o calor pode fluir do corpo mais frio para o mais quente quando forçado por um trabalho externo, e é exatamente isso que os refrigeradores e as bombas de calor realizam. Eles são acionados por motores elétricos que vão exigir um trabalho ao redor, né, no seu entorno para operar. E um dos ciclos possíveis de fazer isso é justamente esse ciclo reverso de Brayton, que vai ser semelhante ao ciclo normal de Brayton, mas ele é conduzido ao contrário. Então vai existir uma entrada líquida de trabalho. E também pode ser conhecido como o ciclo de Bell-Coleman. Esse tipo de ciclo, como eu já falei, é bem utilizado em aeronaves a jato. Esse ciclo de Brayton pode também operar em um ciclo aberto e em um ciclo fechado, mas nesse caso a gente vai estar usando o ciclo reverso. E bom, ele tem aí um processo nesse nosso outro slide, que eu só vou falar rapidamente, mas o processo dele é basicamente compressão adiabática reversível ou compressão isentrópica, rejeição de calor de pressão constante, expansão adiabática reversível ou expansão isentrópica e adição de calor de pressão constante. No caso bem diferente dos processos de compressão a vapor. E para finalizar, ele não utiliza fluidos refrigerantes, o que é melhor ambientalmente, por conta, né, como a gente falou, da questão da camada de ozônio. Então, essa é uma grande vantagem dele, apesar de não ser tão eficiente como o de compressão de vapor. Mas ele também tem uma utilização interessante nos aviões a jato, então é bem interessante mesmo. Bom, como conclusão, a gente tem a importância de conferências como a de Montreal, no quesito ambiental, né? Cuidar da nossa camada de ozônio, porque esse é o nosso planeta, ele já tem grandes emissões de poluentes que acabam degradando, né, a camada de ozônio, acabam interferindo, vamos dizer assim. Então, novas soluções dessas emissões devem ser deve ter uma busca nelas e soluções embasadas na termodinâmica para resolver certos problemas podem ser avaliadas, né, como as que a gente apresenta agora. Então, a única questão seria a otimização dos métodos e dessas tecnologias termodinâmicas, como acho que a gente citou, para justamente melhorar a eficiência, né? E a gente consegue isso
justamente alterando, avaliando parâmetros e as variáveis do processo a partir de diversos cálculos que podem permitir essa otimização. Bom, essas são as nossas referências e muito obrigada.